Pessoal, mais um exemplo aqui, ó. Então vamos fatorar esse polinômio aqui, ó. Então primeiro vamos encontrar as raízes desse polinômio. Para encontrar as raízes desse polinômio, eu vou igualar a zero aqui, ó. Certo? De novo, aqui dá para colocar o x em evidência. Quando eu coloco o x em evidência, 3x ao cubo dividido por x vai ficar 3x ao quadrado. 9x dividido por x vai ficar 9, ó, igual a zero. Então aqui ou, né, x é igual a zero, a gente tem uma raiz aqui, ou 3x ao quadrado mais 9 igual a zero. Só que olha só, 3x ao quadrado mais 9 igual a zero. Quando eu vou tentar encontrar a raiz disso aqui, olha só, 3x ao quadrado, se eu passo esse 9 para cá, ele passa como menos 9. X ao quadrado, eu vou passar esse 3 para cá, dividindo, menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Pensando dentro do contexto dos números reais, tem como um número real elevado ao quadrado dar um resultado negativo? Não. Então isso quer dizer que isso aqui não tem raiz. Se isso aqui não tem raiz, a fatoração vai ser o seguinte. Então como que é quando a gente não tem todas as raízes? Olha só, aqui é um polinômio de grau 3 e eu só encontrei uma raiz. Então a fatoração vai ser assim. Eu pego a raiz que eu encontrei e coloco x menos ela. Como aqui é zero, ficaria x menos zero. E x menos zero é a mesma coisa que x. Não tem mais raiz. Aí eu pego essa expressão que eu não consegui achar raiz para ela e escrevo ela desse mesmo jeito aqui, ó. Do mesmo jeito que ela está lá, eu coloco aqui. Então essa é a forma fatorada. Observa que o seguinte, esse 3 que apareceu aqui, eu não tive a preocupação de colocar ele aqui na frente. Por quê? Porque eu não achei todas as três raízes, ó. Era um polinômio de grau 3 e eu não achei todas as três raízes. Então você não precisa colocar ele aqui, por quê? Porque ele vai aparecer aqui, ó, né? Você vai só precisar colocar ele aqui na frente se você encontrar todas as raízes e ir escrevendo x menos a primeira, vezes x menos a segunda, vezes x menos a terceira e assim por diante. Beleza? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento aí. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui agora já vai começar a complicar mais pelo seguinte, né? E aí eu vou explicar uma regra para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem um polinômio de grau 3, né? Como que a gente vai encontrar a raiz desse polinômio de grau 3? Então eu vou igualar esse polinômio de grau 3 a zero. Só que esse polinômio de grau 3 eu não consigo colocar x em evidência. Então a gente vai ter que encontrar uma técnica para fazer isso aqui. Então existe uma forma que é a gente encontrar primeiro os candidatos à raiz. Toda vez que a gente estiver trabalhando com um polinômio de grau maior do que 2, você pode fazer isso, né? Então você faz assim, ó, você vem aqui no termo independente. Termo independente é esse termo que não tem x aqui, ó, né? Esse termo que não tem x. E pensa assim, quais são os valores que eu consigo dividir esse número, né? Quais são os números reais para os quais o menos 4 é divisível? Eu consigo dividir o menos 4 por 1. Eu consigo dividir o menos 4 por menos 1. Eu consigo dividir o menos 4 por 2. Eu consigo dividir o menos 4 por menos 2. Eu consigo dividir o menos 4 por 4. E eu consigo dividir o menos 4 por menos 4. Então, eu vou colocar aqui sempre os números reais que dividem o menos 4. Beleza? Quem acompanha o x ao cubo, que é a maior potência aqui, é o 1. A maior potência aqui, quem acompanha o x ao cubo é o 1. Quais são os números que dividem o 1? A mesma coisa que eu fiz aqui. Agora no 1. Quem divide 1? Número real que divide 1 é só o 1 e o menos 1. Se o nosso polinômio tem raiz real, né? Se o nosso polinômio tem raiz real, essa raiz ela vai vir da divisão desses valores aqui por esses valores aqui, ó. Então, o que a gente chama de candidatos de raiz são 1 dividido por 1, 1 dividido por menos 1, menos 1. Menos 1 dividido por 1 é menos 1, já coloquei aqui. Menos 1 dividido por menos 1 é 1, já coloquei aqui. 2 dividido por 1, 2. Então é só fazer esses números aqui divididos por esse aqui, ó.
2 dividido por menos 1. Se você for fazendo isso aqui, vai dar esses valores aqui, ó. Vão dar esses aqui, ó, né? Então, provavelmente as raízes estão aqui. Como que a gente vai fazer, então, para saber qual aqui que é raiz? Então, a gente vai começar com o primeiro número aqui, ó, x igual a 1. Vou começar com o primeiro número, x igual a 1. Eu vou pegar esse polinômio aqui, que eu estou trabalhando com ele, e nesse polinômio eu vou trocar o x por 1. Se eu trocar o x por 1, vai dar o seguinte, ó. 1 ao cubo é 1, vezes 1 vai dar 1. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 4 é menos 4. Menos 4, eu vou repetir. Se isso aqui der 0, é porque 1 é raiz. Mas como não vai dar 0, aqui vai dar menos 8 mais 2, vai dar menos 6. Ó. Então, quer dizer que o 1 não é raiz. Aí eu passo para o próximo valor, ó, x igual a menos 1. Se eu pegar o menos 1 e colocar aqui, ó, menos 1 ao cubo é igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 1 vezes menos 4 é igual a 4. Menos 4 eu vou colocar aqui. E quando eu fizer a conta, 1 menos 1, 4 menos 4, isso aqui vai dar 0. Então, quer dizer que eu achei a minha primeira raiz. Achei a minha primeira raiz. Professor, posso continuar testando até encontrar as outras raízes? Pode. Porém, pode acontecer da raiz ser repetida. Aí você não vai conseguir descobrir a raiz. Então, o que eu faço? Então, você faz o seguinte. Toda vez que você encontrar a raiz, você monta um Briot-Ruffini. Você vem aqui e monta o Briot-Ruffini, ó. Então, a raiz que você encontrou foi o menos 1. Então, a raiz que você encontrou foi o menos 1. O polinômio que você está trabalhando com ele é esse aqui, ó. Então, eu vou pegar os coeficientes dele para fazer o Briot-Ruffini, ó. O primeiro número aqui é 1. Quem acompanha o x ao quadrado aqui é 1. Quem acompanha o x aqui, ó, é o menos 4. E o termo independente aqui é o menos 4. Certo? Faz o Briot-Ruffini aqui então, ó. Vou descer o primeiro número aqui, que é o 1. Aqui, ó, desce o 1. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0. Põe o 0 aqui. 0 menos 4 é menos 4. Menos 1 vezes menos 4 é 4. 4 menos 4 é 0. O resto dessa divisão é 0. E tem que ser 0, porque aqui também deu 0. Ó, né? Agora, esse polinômio que eu tinha aqui em cima era um polinômio de grau 3. Como eu fiz o Briot-Ruffini, ele diminui para um polinômio de grau 2. Então, quer dizer que ele é um polinômio de grau 2. Então, é como se fosse assim, ó, 1x ao quadrado mais 0x menos 4. Ou seja, pode pegar só x ao quadrado menos 4. Iguala isso a 0, certo? Se aqui é um polinômio de grau 2, eu posso resolver das formas que eu sei. Por exemplo, aqui eu posso passar esse menos 4 para lá como 4 e colocar aqui x ao quadrado. E colocar aqui x ao quadrado é igual a... x ao quadrado. X é igual a mais ou menos raiz de 4. Quer dizer que x é igual a mais ou menos 2. Então, a gente tem outras duas raízes aqui, ó, x igual a 2 e x igual a menos 2. Aí eu achei as três raízes, ó, menos 2 e 2 e menos 1, certo? Então, o que eu faço, então? Quando eu tenho um polinômio de grau maior do que 2, eu trabalho com esses números. Os números que dividem esse termo, que a gente chama de termo independente. Então, esses são os números que dividem esse número. A maior potência, que é o 3, eu pego o coeficiente dela e penso os números que dividem ele. E faço esses números dividido por esse, que vão gerar os candidatos à raiz que você vai testar. Agora, eu já achei as raízes. As raízes, então, são menos 1, 2 e menos 2. Então, essas são as raízes. Então, a forma fatorada desse polinômio aqui, ó, a forma fatorada desse polinômio aqui vai ser, ó, eu achei as três raízes, tá? Se aqui, ó, nesse x ao cubo, tivesse multiplicado por um número diferente de 1, eu teria que colocar ele aqui. Como é 1, se você não quiser escrever o 1 aqui, não precisa. A primeira raiz que a gente encontrou foi o menos 1. Então, a primeira raiz que a gente encontrou aqui foi o menos 1. Ó. Então, eu vou escrever aqui, ó, x menos ela. Então, vai ficar x menos o menos 1, vai ficar x mais 1. A outra raiz que a gente encontrou foi o 2, então vai ficar x menos o 2. A outra raiz que a gente encontrou foi o menos 2, então vai ficar x menos o menos 2, que é
x mais 2, ó. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vou só colocar aqui embaixo, ó. Então, L de x, que é a fatoração, é igual a x mais 1 vezes x menos 2 vezes o x mais 2 aí, ó. Isso aí depois vai ser muito útil para a gente trabalhar em diversas coisas e você saber escrever de forma fatorada um polinômio, né? Então, aqui eu encontrei raiz para um polinômio de grau 3. Eu vou fazer outros exemplos aí com polinômios de grau maior que 2.